bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando o Livro dos Médiuns, no capítulo 2, ainda tratando das argumentações que Kardec aponta para demonstrar que os céticos não têm fundamento nas suas críticas em relação ao Espiritismo e que a realidade da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico não pode ser combatida com ideias tão superficiais como aquelas apontadas pelos detratores do Espiritismo. Continuemos a partir do item 12 desse capítulo 2. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa é preciso conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Só então, a sua opinião, ainda que errônea, poderá ser tomada em consideração. Mas que peso terá quando ele tratar de matéria que não conhece? A verdadeira crítica deve dar provas, não só de erudição, mas também de profundo conhecimento do objeto tratado, de isenção no julgamento e de imparcialidade a toda prova. A não ser assim, qualquer músico de feira poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini, e um aprendiz de pintor o de censurar Rafael. Vejam que Kardec continua com o mesmo raciocínio de que quem critica a doutrina espírita geralmente o faz sem conhecimento de causa, e a opinião daqueles que não estudam qualquer assunto a fundo não tem qualquer peso se pretendem julgar qualquer doutrina, qualquer ideia. É preciso estudar os fatos, conhecer aquilo que pretendem julgar. E nós sabemos que em relação ao Espiritismo, isso não acontece. Raríssimas as pessoas que estudam a doutrina a fundo e continuam céticas. Ele diz, é o mesmo que um pintor comum quisesse julgar Rafael, é um gênio da pintura. Ou um músico de bar, de feira, querendo julgar Rossini, um grande músico. 13. O Espiritismo, portanto, não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. É verdade que naquilo que ele admite, há coisas que para os incrédulos são puramente do domínio do maravilhoso, ou, por outra, da superstição. Que seja, mas, pelo menos, discutia apenas esses pontos, pois com relação aos demais ele nada tem a dizer, e pregais em vão. Kardec continua insistindo na ideia de que não é pelo fato de acreditarmos na vida espiritual que automaticamente acreditamos em todas as coisas maravilhosas que apontam por aí, como em outras crenças, em outras práticas, em rituais que o Espiritismo não adota. Kardec está demonstrando que o Espiritismo também considera muita coisa como supersticiosa, como maravilhosa, como ilusão de outras crenças ou de outras práticas. Atacando o que ele próprio refuta, provais ignorar o assunto, e os vossos argumentos erram o alvo. É por isso que quando eu vejo um vídeo na internet de algum pastor criticando o espiritismo, falando de práticas da Umbanda, do Candomblé, a gente percebe que o pastor não conhece a doutrina, né? Porque no espiritismo não há os trabalhos que eles se referem, as giras, né, em terreiros. Isso é uma prática da Umbanda, do Candomblé, e como muitos pastores não estudam, eles colocam tudo no mesmo balaio, como se o espiritismo fizesse magia, fizesse feitiço, né? E quem realmente estuda pouca coisa do espiritismo já percebe que não existe nenhum tipo de prática que envolva trabalho, alimento, rituais, muito menos acender velas. Então,
é um total desconhecimento da doutrina, mas eles enchem a boca para falar que é tudo coisa do diabo, de entidades maléficas, sem conhecer o que o Espiritismo realmente é. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Vede, observai e sabereis. A aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, em todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. O nosso canal é um exemplo disso. Quantas horas de estudo nos dedicamos aqui? Passaremos anos estudando a doutrina espírita nesse canal e não chegaremos próximo da totalidade do conhecimento, principalmente porque ainda falta muita coisa a ser revelada pelos espíritos. O que já foi revelado até agora leva uma vida inteira de estudos, quiçá mais de uma existência. Haveria tanta ingenuidade em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos infantis. Olha só. Quem resume o espiritismo nos fenômenos de efeito físico da época de Kardec, como as mesas girantes, não chega nem na margem do que é a doutrina. É o mesmo que querer estudar física por meio de brinquedos infantis. Quem não quiser ficar na superfície, precisará não de algumas horas somente, mas de meses e anos para sondar todos os seus segredos. Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, só porque viram uma ou duas experiências, na maioria das vezes como distração ou passatempo. Dirão certamente que não dispõem do tempo necessário para tais estudos. Que seja, nada os obriga a isso. Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não deve discorrer sobre ela, e ainda menos julgá-la, se não quiser que o acusem de leviano. Ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupemos na ciência, tanto menos desculpável é que tratemos levianamente de um assunto que não conhecemos. Então, seja qual for o argumento do cético, se ele não tem tempo para estudar o espiritismo, se ele já viu uma ou duas experiências e para ele já é suficiente, é uma questão dele. Mas se ele quer fazer um juízo de valor sobre um tema que ele sequer se aprofundou, será julgado como leviano. É como se alguém invadisse um tribunal e quisesse fazer as vezes de um juiz sem ter cursado o curso de direito, feito o concurso da magistratura, ter sido nomeado como um juiz. Ninguém faz isso porque seria certamente expulso e julgado como um leviano, porque até mesmo como um lunático, porque todos sabem dos pré-requisitos para julgar num tribunal humano. O mesmo se dá com qualquer tipo de conhecimento. Sem aprofundar no tema, não se deve julgá-lo. 14. Resumimos o assunto tratado nas seguintes proposições. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos só são tidos por sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Ao atribuir-lhes uma causa, o Espiritismo os restitui ao domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os no rol das crenças supersticiosas. Quinto,
Embora reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo não avaliza de modo algum todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião do crítico. Sétimo, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia, reclamando estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo só pode considerar como crítico sério quem tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que tenha tanto conhecimento do assunto quanto o adepto mais esclarecido, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos fora dos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado, e cuja reputação faça, não por simples negação, mas por meio de outros argumentos mais categóricos, aquele, finalmente, que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que a que lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. De fato, como comentei mais cedo, é difícil encontrar um crítico que tenha passado por todos esses critérios, que ao menos tenha estudado a fundo a doutrina no seu caráter filosófico, doutrinário, científico, especialmente se considerarmos que leva muito tempo para se desenvolver um pensamento crítico da doutrina em relação aos fatos estudados pela mediunidade. 15. Pronunciamos há pouco a palavra milagre. Uma ligeira observação sobre o assunto não será despropositada neste capítulo que trata do maravilhoso. Na sua acepção primitiva e por etimologia, o vocábulo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido originário. Por milagre se entende hoje, segundo a Academia, um ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, a sua acepção usual, e apenas por comparação e por metáfora ela é aplicada às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa não se conhece. Não entra de modo algum em nossas cogitações examinar se Deus terá julgado útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis que ele mesmo estabelecera. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam de maneira alguma essas leis, e não têm nenhum caráter miraculoso, assim como não são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser inusitado e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, já não pode ser um milagre. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. É por isso que antigamente os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como naquela época se acreditava que toda ciência sobre-humana vinha do diabo, eles eram queimados. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, contentamo-nos em enviá-los para os hospícios. Kardec, então, dá uma definição do termo milagre, demonstrando que mudou de acepção como algo contrário às leis,
e que, ainda que se tenha essa definição de milagre, que na verdade é tudo aquilo que chama atenção pela diferença das suas propriedades, os fenômenos espíritas não poderiam ser chamados de milagres porque não discordam ou não infringem as leis divinas. São explicados de forma racional e, por esse motivo, não podem ser considerados maravilhosos, simplesmente extraordinários, porque chamam a atenção. Mas como desconhecemos muitas das propriedades das leis divinas, há fenômenos que são explicados cientificamente, mas a ciência ainda não alcançou toda a sua definição para compreender determinado fenômeno. Na época de Kardec ainda havia alguns fenômenos que dependiam do avanço da ciência, mas hoje não. Todos os fenômenos espíritas são explicados também pelo caráter científico da própria doutrina e pelos avanços científicos da física, da química e de tantas outras ciências. Kardec também demonstra que, como o fenômeno pode ser reproduzido, já que os fenômenos espíritas ocorrem em todo lugar, não se pode também considerá-lo um milagre. E que na época da Idade Média, os chamados feiticeiros, pessoas que acabavam por produzir determinados fenômenos considerados sobrenaturais, eram queimados vivos. E hoje, apesar de não mais se queimar, se colocam nos hospícios, nas casas de saúde mental. Quantos médiuns, né, foram internados, pois considerados loucos? Se um homem realmente morto, como dissemos no início, ressuscitar por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Se, porém, esse homem só tem da morte a aparência, se ainda há nele um resto de vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas isso será um fenômeno muito natural. Todavia, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso e seu autor será perseguido a pedradas ou venerado conforme o caráter dos indivíduos. Então Kardec continua demonstrando, né, que a depender da ignorância do povo, o fenômeno é compreendido ou considerado como diabólico, o que sempre aconteceu na história da humanidade. Solte um físico em campo aberto, um papagaio elétrico, e faça por esse meio cair um raio sobre uma árvore. E esse novo Prometeu será tido certamente como senhor de um poder diabólico. E seja dito de passagem, Prometeu nos parece muito singularmente ter sido um precursor de Franklin. Mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, esse teria operado o verdadeiro milagre, pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. Kardec, então, está dando exemplos, né, para demonstrar que, quanto mais a ciência avança, mais perde o caráter de maravilhoso ou de milagre fenômenos que aconteceram no passado, na história da humanidade. Trata-se de manipulação das leis divinas que vamos desenvolvendo e ampliando à medida que evoluímos. Chegará um momento que teremos total domínio sobre a matéria e com isso poderemos produzir fenômenos que hoje são considerados maravilhosos ou milagrosos. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é, incontestavelmente, o da escrita direta, e um dos que demonstram de modo mais evidente a ação das inteligências ocultas. Mas, pelo fato de ser esse fenômeno produzido por seres ocultos, não significa que seja mais miraculoso do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis. Porque esses seres ocultos que povoam o espaço são uma das potências da natureza, potências cuja ação é incessante sobre o mundo material, como sobre o mundo moral. Kardec está dando aqui o conceito também, a definição de espírito, como potência da natureza. Da mesma forma que existem agentes invisíveis que exercem
influência na matéria, como bactérias, vírus, né? Partículas microscópicas que não são vistas a olho nu, poderiam ser considerados também agentes invisíveis produzindo efeitos na matéria, e nem por isso são considerados seres sobrenaturais, porque são agentes da natureza, né? São potências da natureza. Esses seres invisíveis, como bactérias, seres microscópicos, enfim. Até mesmo fenômenos causados pelo vento, pelo ar, que são invisíveis aos olhos dos homens, não são considerados maravilhosos. O mesmo se dá com os espíritos, porque são potência da natureza, conseguem influenciar a matéria, tanto no mundo material como no mundo moral. E por isso é uma potência ainda mais complexa do que outras potências invisíveis, que atuam apenas no mundo material, mas não no mundo moral. Esclarecendo-nos a respeito dessa potência, o Espiritismo nos dá a chave de uma infinidade de coisas não explicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, à falta de explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, de uma lei que não se conhecia, embora se conhecessem os seus efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Vejam como o raciocínio de Kardec é muito lógico, né? Ele demonstra que os efeitos do espiritismo, ou os efeitos da ação dos espíritos na matéria, já eram conhecidos há muito tempo. Porque os espíritos influenciam na matéria desde que a humanidade existe, né? Desde que o primeiro homem desencarnou e passou a viver no mundo dos espíritos, eles tiveram condições de influenciar a matéria. Então, os efeitos já eram conhecidos, as pessoas viam os efeitos dessa influência, mas não compreendiam o fenômeno, porque não analisavam, não tinham sequer condição de analisar como uma ciência. O Espiritismo vem, então, e explica o que é o espírito, que potência da natureza é essa, e aí soma-se os efeitos com a causa. Por isso que a doutrina de Kardec é tão revolucionária. Ele pega os efeitos da ação dos espíritos, que todos já conheciam, e demonstra a causa, que são os próprios espíritos. Da mesma forma que as pessoas conheciam os efeitos do magnetismo, mas só passaram a compreender como se dá com o magnetismo em si, o espiritismo também vem demonstrar o porquê e como ocorrem os fenômenos espíritas. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, ao fazerem que uma mesa se mova, ou que os mortos escrevam, não operam maior milagre do que opera o médico que restitui a vida ao moribundo, ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, com o auxílio desta ciência, fazer milagres, ou seria ignorante do assunto, ou trapaceiro. Então, Kardec demonstra, mais uma vez, que o exercício da prática da doutrina espírita é meramente uma ciência que demonstra os efeitos da ação dos espíritos, que não há nada de milagroso nisso, nem de sobrenatural, porque nós estudamos uma lei, lei divina, uma lei que autoriza e que serve de demonstração do poder divino na matéria, já que foi Deus que criou essa lei e autorizou que os espíritos, suas criaturas, influenciassem na matéria. Então, por mais que os céticos neguem, por mais que os detratores queiram condenar a prática, é uma prática da natureza. É uma consequência natural a ação dos espíritos na matéria. Eles podem tentar evitar, acusar, julgar, condenar, mas é inevitável, porque os espíritos sempre terão essa vontade
de influenciar a matéria depois que desencarnam, especialmente para entrar em contato com familiares, amigos, resolver problemas ou ajudar pessoas. 16. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, tiveram que passar por prodígios, antes que se lhes conhecesse a causa. Ora, do mesmo modo que os céticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível, desde que não a compreendam. É por isso que todos os fatos considerados prodigiosos são objeto de suas zombarias. Kardec continua no mesmo ponto de que a pessoa que julga o espiritismo também julgou o magnetismo e, por desconhecer a ciência, coloca como ridículo, como superstição, como farsa. Mas é porque não estudam. Visto que a religião contém grande número de fatos desse gênero, não creem nela, e daí a incredulidade absoluta, não há mais que um passo. É a situação de muitos céticos, né? Negam tudo, não aceitam nada. Muitas vezes dão uma explicação tão mirabolante que é mais fantástica do que a explicação racional espírita, simplesmente porque querem negar. Então dão explicações, fazem uma ginástica argumentativa para explicar algum fenômeno espírita como se fosse um efeito da matéria, sem a existência dos espíritos, mas a explicação desses céticos para determinados fenômenos são mais maravilhosas, são mais mirabolantes do que a explicação real, que é aquela dada pela ciência espírita. Por exemplo, quando querem negar a existência dos espíritos e a comunicação de pessoas que já desencarnaram, eles analisam fenômenos em que um parente desencarnado dá informações que ninguém sabia e explicam dizendo que é uma consciência coletiva da sociedade que armazena informações de todos que já viveram. E aí esse bloco de informações, né, esse banco de dados fica disponível para determinadas pessoas que têm uma ligação psíquica. Então eles dão uma volta para dizer que aquela informação estava boiando, né, no éter, e aí a pessoa coincidentemente captou aquela informação. Isso é mais miraculoso, isso é mais maravilhoso do que simplesmente, amigo, a mãe dela desencarnou, continua viva e tem saudade da filha, então veio dar essa mensagem que só ela sabia. Ponto. A explicação espírita é muito mais racional, lógica, do que a volta que muitos cientistas dão apenas porque querem negar o espírito, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade de qualquer forma. E aí criam essas teorias mirabolantes que até podem ter um fundo de verdade, porque nós sabemos da força psíquica, da força magnética, mas que são mais mirabolantes do que a explicação simples dada por Kardec muitas vezes, dada pelos espíritos também. Explicando a maioria desses fatos, o Espiritismo lhes dá uma razão de ser. Vem, pois, em auxílio da religião, ao demonstrar a possibilidade de certos fatos, que por não terem mais o caráter miraculoso, nem por isso deixam de ser menos extraordinários. E Deus não fica sendo menor, nem menos poderoso, por não haver derrogado suas leis. De novo, é a explicação racional dos fenômenos, o que não diminui Deus, pelo contrário, o engrandece, já que demonstra que é tudo parte de sua lei maior. De quantos gracejos não foram objeto as levitações de São Cupertino? Ora, a suspensão etérea dos corpos pesados é um fato explicado pela lei espírita. Fomos testemunha ocular desse fato, e o Sr. Home, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Vejam como no tempo de Kardec os fenômenos de efeito físico eram muito mais presentes, né? Pessoas sendo levitadas, corpos pesados sendo levantados, né? Ficando suspensos no ar. Tudo isso explicável pelo Espiritismo sem nenhum problema. Pelo contrário, demonstrando que é um fenômeno natural e que, uma vez conscientes dessa capacidade do espírito, todos poderemos manipular a matéria também um dia dessa forma. 17. Entre os fenômenos deste gênero,
Precisamos colocar em primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. A de Salete, que divide o próprio clero, nada tem para nós de extraordinária. Certamente, não podemos afirmar com segurança a realidade do fato, porque não temos a sua prova material. Para nós, contudo, ele é possível, tendo em vista os milhares de outros casos análogos recentes que conhecemos. Acreditamos neles, não só porque lhes verificamos a realidade, como sobretudo porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Quem se reportar à teoria das aparições, que expomos mais adiante, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos, que só parecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Quanto à personagem que se apresentou às pastorinhas em Salete, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. O resto não é de nossa competência. A esse respeito, cada qual pode guardar as suas convicções. Nada tendo o Espiritismo que ver com isso. Dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de uma porção de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns desses fatos, que passavam por miraculosos, encontram assim uma explicação lógica, isso é motivo suficiente para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Kardec está insistindo na mesma ideia, demonstrando mais fatos, né? Ele está falando de um caso famoso, de uma aparição, que ele não pode confirmar porque não estava presente. Mas como ele replicou o fenômeno, viu presencialmente o mesmo fenômeno, ele acredita que possa ter acontecido, que é o fenômeno de aparição, muito comum, não é? O espírito aparece, se materializa ou aparece para uma médium. São fenômenos bem comuns, né? Não no meio espírita, mas em toda a sociedade, já que a mediunidade não é exclusiva do espiritismo. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não encontram nenhuma explicação para eles. Dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. Por isso que a obra de Kardec tira as dúvidas de muita gente, porque ele dá explicações racionais. Quem tem capacidade de compreender, está livre de preconceitos, compreende o fenômeno e passa então a acreditar nele porque vê que é da lei natural. A explicação neste século em que ninguém se contenta com palavras constitui, pois, poderoso motivo de convicção. É por isso que vemos todos os dias pessoas que não testemunharam nenhum fato, não observaram uma mesa agitar-se, nem um médium escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Eu posso me incluir nesse grupo, né? Apesar de eu ter presenciado vários fenômenos mediúnicos, eu não cheguei a ver fenômenos de efeito físico tão flagrantes como suspensão de corpos pesados, escrita direta, voz direta, mas já presenciei psicografias, já presenciei principalmente psicofonia, já presenciei alguns fenômenos, né, mediúnicos, mas o que me convence é realmente a lógica e como a doutrina traz uma explicação que é condizente com a perfeição divina, né? Não há por que Deus negar o contato de seres que já desencarnaram com seus entes queridos, até mesmo para aconselhá-los. E da mesma forma, o contato dos maus para nos provarem, né, se realmente estamos sintonizados com o bem. Também faz parte da lei divina. Deus não proíbe que espíritos maus entrem em contato conosco. Cabe a cada um se privar do contato deles por meio da oração, da conduta no bem, do equilíbrio dentro de casa, né, para não atrair esse tipo de entidade. Mas Deus permite porque é da lei dele. Ele não proíbe, ele não impede a comunicação espiritual, faz parte da lei. Se só devêssemos acreditar no que vemos com os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Então ele fecha o argumento demonstrando que, imagine se os cientistas negassem tudo aquilo que não enxergam. Quantos elementos são invisíveis aos olhos, não é? Nem por isso a ciência nega a existência deles, como das bactérias, vírus e também de fenômenos naturais que são invisíveis aos olhos. Encerramos assim o capítulo 2 do Livro dos Médiuns.
agradecendo a todos que nos acompanham, a Deus nosso Pai, a Cristo Jesus, nosso Senhor, governador da terra, e que autorizou a vinda também dos espíritos para a codificação de Kardec. Obrigado, Senhor, por esclarecer à sociedade, à humanidade, da existência dos amigos espirituais, de como se dá a influência deles e as ferramentas que nós temos para ouvir os bons e evitar os maus. Que a tua luz possa envolver o coração de todos aqueles que ainda não despertaram e que eles fecham os olhos apenas por egoísmo, que o Senhor possa despertá-los também, no seu coração, na sua mente, no seu raciocínio, a fim de que também percebam o quanto a doutrina espírita traz uma libertação para as almas e as oportunidades para engrandecimento de cada um. Que a tua paz possa alcançar aqueles que estamos pensando neste momento, seres amados, queridos, parentes, amigos, e que eles todos recebam a vibração que é emanada de ti por muito nos amar. Somos gratos por tua presença em nossas vidas e pedimos, Senhor, que a tua luz nos envolva, nos guie os passos, para que deixemos as nossas paixões para trás, para que possamos dar o exemplo de verdadeiros cristãos, na nossa conduta diária, nos nossos pensamentos, nos nossos afazeres. Que diante das tribulações possamos ter um comportamento cristão, perdoando as ofensas, auxiliando a todos que nos chegam e abençoando aos nossos familiares, amigos, conhecidos e ao próximo que chega até nós todos os dias. Graças damos ao nosso Mestre Jesus, o de sempre, a Deus nosso Pai, e que a graça de Maria Santíssima possa envolver toda a terra, auxiliando a humanidade nesse momento de transição, onde o joio será separado do trigo, para que possamos passar pelo expurgo planetário e vivenciar um mundo mais equilibrado, livre do egoísmo, do orgulho e da maldade. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.